Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Parabéns, Portugal. Parabéns aos portugueses. A Feira da Foda vai ficar pequena neste domingo, porque realmente Portugal conquista um título importante, né? Já tinha vencido a Nations League em 2019, bicampeonato agora em 2025, é o terceiro maior título da história da seleção portuguesa de futebol, tinha vencido em 2016 também a Eurocopa, e muita gente pode falar, pô, Quessadinha, mas Nations League é importante para Portugal, não está no nível de uma Eurocopa, verdade, não está no nível de uma Copa do Mundo, muito menos. Mas, dentro do contexto da seleção portuguesa, é muito relevante. E a Nations League, ela vem ganhando uma relevância ainda maior, especialmente quando ela funila, porque ela coloca frente a frente, meu irmão, as melhores seleções europeias. Então você pode estar simulando agora em 2025 o que pode acontecer em 2026 numa Copa do Mundo. Portugal não era favorito contra a Espanha. Portugal não era, talvez, o favorito contra a Alemanha. E Portugal derrota a dona da casa, a Alemanha, na semifinal e derrota a Espanha nos pênaltis, depois de um 2-2, um jogo muito bom. Vamos falar o que é verdade. Uma grande exibição de futebol. E consegue conquistar um título diante de uma Espanha que é campeã da Eurocopa, que vai chegar forte numa Copa do Mundo e que é considerada para muitos a melhor seleção neste exato momento. Então, sim, é uma vitória para comemorar e muito, é um título para comemorar e muito. Sem conversa. Deixa o like se gostou, quero comentário de vocês e também quero a inscrição aqui no canal. E diga-se de passagem, não fiz vídeo na semifinal, nem numa nem outra, não fiz vídeo no terceiro lugar e tal, porque eu tô voltando de mini férias. Então vocês me perdoem, mas a partir de agora o bicho vai pegar aqui no canal. Senhoras e senhores, vamos falar do jogo e do título e de alguns personagens dessa partida, porque não dá para ficar indiferente a algumas individualidades, né? Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, mas enfim. Eu achei que Portugal fez uma partida muito, muito boa defensivamente falando. Pô, mas sofreu 2 gols e teve outras oportunidades em que a Espanha chegou. Mas de uma maneira geral, se a gente comparar com a França diante da Espanha, Portugal teve muito mais solidez defensiva, compactou muito melhor e conseguiu anular alguns pontos da Espanha que a França não conseguiu. Né? Não é toda a seleção que vai tomar 5 gols. E a França é uma seleção finalista de Copa do Mundo e não conseguiu parar o ataque espanhol, que é muito forte, tem suas vedetas, é verdade, Lamine Yamal, Nico Williams, o próprio Pedri, o Oyarzabal, que é um jogador não tão bom na qualidade como esses outros, mas é muito útil dentro do contexto, tem bons laterais, é um esquema que joga muito bem feito e por isso conseguiu enfiar 5 gols na França. Mas Portugal defensivamente esteve bem em vários momentos. Em alguns momentos menos e acabou tomando os gols, mas teve fôlego para conseguir recuperar-se dentro da partida. Eu acho que Portugal não foi escalado da melhor forma. Tenho minhas críticas ao Roberto Martinez. Acho que o João Neves de lateral direito é um desperdício. A gente não viu em nenhum momento dessa reta final de Nations League o Roberto Martinez beber da água do Paris Saint-Germain e escalar a melhor dupla de volantes da atualidade, que é o Vitinha e o João Neves juntos. O João Neves ficou muito na esquerda. Pô, Quesada, mas às vezes ele ia para o meio, é verdade, corredor central explorava. Sim, o Roberto Martinez tem a característica dentro das suas equipes de fazer os jogadores mudarem de posição constantemente e mudar também de formação, né? Normalmente um 4-3-3, mas a gente pode ver um 3-4-3 ou um 4-2-1 ou um 3-5-2, eles variam de posição, é verdade. Mas na recomposição defensiva, e especialmente na maior parte do jogo, a gente via o João Neves, e dá para ver isso no mapa de calor, caindo muito pela lateral direita, escalado dessa forma, e eu acho que é um desperdício. Acho que não é um jogador que atua tão bem por ali, e é um jogador que faria mais diferença dentro do meio campo, mais do que Rubem Neves, ou mais do que qualquer outro jogador que nesse Final Four foi escalado ao lado do Vitinho. Então, eu acho que essa é uma falha. Uma outra falha, eu acho que é ter escalado o Francisco Conceição de início. Não porque eu não goste dele. Acho que sim, é um bom jogador e mostrou isso contra a Alemanha.
O problema é que eu acho que o Francisco Conceição, ele rende mais hoje entrando na segunda etapa, entrando como elemento surpresa, entrando para fazer o salseiro, para bagunçar o lado direito, para conseguir ir para cima, no 1 contra 1, para pegar a defesa do outro time mais cansada. E nesse caso, ele teve que fazer uma troca, porque ele não abdicou do Pedro Neto, colocando o Pedro Neto na esquerda, o Conceição na direita e o Cristiano Ronaldo muito isolado lá na frente. E aí Portugal não rendeu tão bem com esses caras. Acho que Portugal não fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo também não foi um primor, melhorou, é verdade, fez um bom segundo tempo e uma primeira metade de prorrogação, porque o jogo foi para prorrogação e depois pênaltis, um pouco melhor do que a Espanha. Segunda metade da prorrogação foi mais da Espanha, mas olhando na ótica portuguesa, eu acho que a escalação teve seus erros. E dentro do contexto do jogo, também alguns jogadores não renderam o que poderiam render. Por exemplo, João Neves caindo pela direita, apesar de ter feito um jogo defensivamente interessante, acho que renderia mais no meio-campo, especialmente o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes errou muito, né? Perdeu mais de 10 vezes a bola, não teve constância, não foi aquele jogador agressivo, perigoso, de verticalidade que a gente está acostumado com ele em bons jogos no Manchester United e até na própria seleção portuguesa. O próprio Bernardo Silva, jogando de segundo volante, não foi um cara que se sentiu confortável, né? Eu falei do Rubem Neves contra a Alemanha, mas o próprio Bernardo Silva não vi ele se sentindo confortável no meio-campo. E a Espanha teve muito mais posse de bola e mais chances no primeiro tempo do que a seleção portuguesa. No final das contas, a gente pode aqui cornetar a escalação e pode cornetar as escolhas do Roberto Martínez, mas a seleção portuguesa nunca deixou de ser competitiva dentro do jogo. Isso também é um mérito, né? Nunca deixou de morder, de pressionar, de tentar roubar a bola quando não tinha, de compactar muito bem quando a Espanha defendia, especialmente defendendo o lado direito do ataque da Espanha com o Lamine Yamal. Isso também é verdade. Mas eu acho que a escalação teve alguns problemas. Falando dos gols especificamente, o Lamine Yamal, parêntese para ele, não fez uma partida de excelência. Não fez uma partida magnânima do jeito que a gente está acostumado com o Lamine Yamal nos últimos jogos. Mas isso tem a ver com alguns fatores. Primeiro, que fisicamente no segundo tempo ele caiu demais, mas isso já tem sido uma tendência do Lamine Yamal pela idade que tem. Ele não tem mantido a forma física em todas as partidas, algumas sim, mas em todas as partidas, a maioria dentro dos jogos, no final do segundo tempo. Mas também porque o Lamine Yamal foi muito bem marcado, né? Havia sempre uma marcação dupla ou uma marcação tripla, e o Nuno Mendes fez uma partida de excelência. Eu já vou falar sobre isso, especialmente defensivamente falando. O Yamal ficou, para quem gosta do termo, no bolso do Nuno Mendes. É fato. O Nuno Mendes ganhou vários duelos para cima do Lamine Yamal. O Lamine Yamal não conseguiu ser o Lamine Yamal que a gente estava à espera. E isso é óbvio, cobra um preço para a Espanha, porque a Espanha, por mais que tenha o Nico Williams e que fez uma boa partida e que muitas vezes no 1 contra 1, no enfrentamento, foi o cara que fez a diferença pela esquerda, a tendência do jogo da Espanha, assim como a tendência do jogo do Barcelona, é cair pela direita, é jogar com o Lamine. Quando você tem o melhor jogador do time por ali, você vai fazer isso. E nesse jogo especificamente, Portugal foi bem. Mas mesmo o Lamine Yamal não indo bem no jogo, como a gente espera que ele vá ou que ele jogue, ele foi muito bem em alguns lances capitais. No primeiro tempo, o lance do primeiro gol, sai dos pés dele, uma bola que ele capricha, joga na área com muita facilidade. Aliás, ele está conseguindo dar esses passes, né, da direita para o meio, um cruzamento muito certeiro, tanto com a parte interna do pé, quanto também, às vezes, com a parte externa do pé, e aí eu estou falando de esquerda, né? E ele encontra na área os jogadores da Espanha. Há ali um mau corte do Rubem Dias. Acho que o Rubem Dias tenta cortar de calcanhar essa bola. A melhor decisão teria sido chapar para fora, como se fosse uma finalização, mas para fora. E acaba saindo o gol da Espanha, acho que é o Zubimendi, que faz 1-0. Portugal não estava tão bem no jogo, mas começa a ter mais volume e faz o gol de empate numa belíssima jogada do Nuno Mendes. Basicamente, ele, numa zona que não é uma zona de finalização, cria um espaço para finalização,
bate muito forte cruzado, a bola vai lambendo a relva e entra no cantinho. Golaço, 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 que acaba empatando o jogo. A Espanha consegue fazer o 2-1 numa perda de bola no meio campo. A perda de bola, muita gente pode falar que foi falta, eu não achei. Acho que foi no Bernardo, se eu não estiver enganado. O Lamine Yamal participa do lance, o Pedri, com muita liberdade, carrega, acha o passe, o Oyarzabal faz o 2-1. E depois, Portugal, no segundo tempo, melhora, cria mais oportunidades e o Nuno Mendes, em mais uma belíssima jogada que ele tira 2 jogadores da Espanha, incluindo o Lamine Yamal, cruza na área e aí tá lá o pai, Cristiano Ronaldo, de centroavante para dar um jogo de corpo no Cucurella, mas aproveitar o espaço da segunda bola, né? Porque ele ataca o primeiro espaço, mas aproveita o segundo espaço com o pé para fazer gol de centroavante, para fazer o 2-2. E aí depois o jogo vai para a prorrogação, vai para os pênaltis. Vamos fazer alguns parênteses aqui, individualizando. Cara, o jogo do Nuno Mendes é de um nível absurdo, dos melhores laterais esquerdos da história. Não estou falando que ele está nesse patamar, mas estou falando que o jogo que ele fez é da qualidade de Roberto Carlos, é da qualidade de Maldini, é da qualidade de Júnior, é da qualidade dos melhores laterais esquerdos da história do futebol. Ele coloca o jogo para ele. Ele marca muito bem, defensivamente falando, ele tem uma missão muito difícil, que é parar esse moleque de 17 anos, e ele consegue parar o Lamine Yamal em muitas oportunidades, e ao mesmo tempo que ele consegue fazer a sua obrigação defensiva muito bem, ao mesmo tempo ele consegue fazer um jogo ofensivo brilhante. Os 2 gols de Portugal saem dos pés dele e outras grandes jogadas de Portugal saem dos pés dele. Ele é o melhor lateral esquerdo do mundo neste momento. É um cara low profile nas entrevistas, nas declarações, no hype, mas ele joga muito, muito. Ele tem força física, ele tem drible, ele tem técnica, ele tem tomada de decisão e ele marca muito bem. Ele colocou o Lamine Yamal no bolso nessa temporada, ele colocou o Saka no bolso contra o Arsenal, ele colocou o Salah no bolso contra o Liverpool. Ele é o melhor lateral esquerdo do planeta. E ele hoje foi o grande responsável, o MVP, o melhor jogador em campo de Portugal. Ponto. Basta. Acabou. Não tenho o que falar mais de Nuno Mendes. E a gente já via isso e já falávamos para vocês, né? Desde a época do Sporting. Mas tem gente que não quer acreditar. E aí não tem o que fazer. Um outro parêntese que eu queria fazer aqui. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo deu um chute no gol, no jogo todo. E foi o segundo gol de Portugal. Não espere de um cara de 40 anos a mesma coisa que esse cara entregava aos 35, aos 32, aos 30, aos 28, aos 25, aos 21. O Cristiano Ronaldo é refém da história. Mas parece que ele consegue fazer o tempo o seu aliado. Porque por mais que a gente critique, e hoje ele não estava fazendo um bom jogo, até porque a bola não estava chegando tanto, ele é um cara que puxa a marcação como poucos, porque como é que você vai deixar o Cristiano Ronaldo sozinho durante o jogo? E em momentos de inteligência, ele tá lá para garantir. Ele fez o gol da classificação contra a Alemanha e ele fez o gol que levou Portugal aos pênaltis e ao título depois contra a Espanha. Ele não foi o principal jogador de Portugal nessa Nations League, mas ele continua sendo uma peça importante nessa engrenagem portuguesa. E a gente tem que ouvir, às vezes, que o Cristiano Ronaldo atrapalha Portugal. Capitão, líder de uma geração,
Se a gente tem hoje essa geração portuguesa, muitos deles beberam da água do Cristiano Ronaldo. E não estou falando só de olhar para o cara e falar assim, eu quero ser como ele dentro de campo. Não, eu estou falando de comportamento. O Cristiano Ronaldo é um exemplo de filosofia de vida para os caras aqui em Portugal. De cuidar do corpo, de se entregar e de talvez superar aquilo que é o talento pelo trabalho. O trabalho e a entrega, a dedicação, o amor ao esporte com 40 anos, como diria o Pô Fechou, ele tá com a pica apontada lá pra cima, velho. E quando termina o jogo, ele cai em prantos. Porque ele sabe que pode ter sido o último título dele pela seleção portuguesa. Tem a Copa do Mundo, é verdade, mas que é muito difícil, por vários e vários contextos. O ponto é que a Nations League fez do Cristiano um homem mais feliz. Ele levanta em 2019 o título, levanta em 2025 o título, e para ele ganhar com Portugal tem todo um sabor especial. É emocionante ver. A gente sabe que está no fim, a raspa do tacho para a geração, mas ao mesmo tempo, cara, a gente fica muito feliz de poder ter acompanhado essa trajetória. E para quem fala dele, falador passa mal, né? Enfim, não é o mesmo Cristiano Ronaldo, não entrega as mesmas coisas, mas ainda continua sendo muito, 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 muito útil. E para a gente terminar sobre essa seleção portuguesa, o Roberto Martínez deve continuar para a Copa do Mundo de 2026. Eu não sou fã do trabalho do Roberto, vocês sabem que eu critico muito aqui, mas não tem como tirar o cara agora, depois desse título, e não faria sentido nem Mourinho, nem Jorge Jesus, nesse exato momento, porque falta menos de um ano para a Copa do Mundo e o trabalho está feito aí, o que foi bem feito, e Portugal já demonstrou que é competitivo. Pode não vencer a Copa do Mundo, mas derrubou a Espanha. Portugal pode repetir a dose na Copa do Mundo, e a Espanha é considerada hoje a melhor seleção do mundo. Então, eu acho que tem que se dar um voto de confiança para o Roberto, por mais que eu acho que ele, inclusive nesse jogo, tenha seus erros, mas não tem como você tirar o cara agora. Não faria o menor sentido. Nos pênaltis, o Morata acabou perdendo, porque o Diogo Costa pegou, mas o Diogo Costa pegando penalidade já não é novidade para ninguém. Eu até me admirei muito que ele só pegou um. Achei que ele ia pegar mais, mas Portugal hoje está muito bem servido de goleiro. O Diogo Costa é realmente um cara diferente. Não sei se permanece para o Porto na próxima temporada, mas Portugal tem uma grande seleção. Tem uma grande seleção no 11 inicial, tem uma grande seleção no banco de reservas, tem um grande líder com a faixa de capitão no braço e tem tudo para chegar fortíssima na Copa do Mundo 2026 e embalada por esse título da Nations League. Quero o comentário de vocês. Deixa aí. Parabéns aos portugueses. Vocês sabem como eu tenho um carinho pela seleção de Portugal. E vamos que vamos, né? Chupa quem secou. Beijo pra vocês.